Então continua agindo e que haja muita edificação em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como é um assunto que envolve muitos questionamentos, perguntas, e aqui, por ser ao vivo, aqui nós não temos como dar oportunidade das pessoas fazerem suas colocações. Você que está conectado, quiser ir nos comentários, fazer sua pergunta, dar a sua opinião, você fique muito à vontade. E eu creio que os próximos dias aí, eu irei responder com o maior prazer e o seu comentário, a sua pergunta. Então, se fique muito à vontade para isso, amém? Arrebatamento e bodas do Cordeiro. Vamos falar primeiro sobre o arrebatamento. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 17. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós vemos aqui que na época apostólica da igreja primitiva, já havia muito comentário e estudos sobre a questão do arrebatamento. E um dos questionamentos da igreja em Tessalônica foi, eu gostaria de saber quem está aí com o celular, se está ouvindo bem aí, dá para ouvir, porque senão a gente dá tempo de corrigir ainda bem no início do estudo aqui. Então já havia entre eles esse questionamento, e nesse texto em que o apóstolo Paulo responde à igreja de Tessalônica, ele faz um esclarecimento, ele diz: olha, os que estão vivos, eles não precederão, não irão primeiro do que aqueles que já morreram em Cristo Jesus. Então, o arrebatamento, ele se dará logo após a primeira ressurreição. É isso que a palavra de Deus nos diz aqui. Então, dada a voz do Senhor, a palavra de ordem, Deus vai dar uma ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Veja que o texto ele dá uma ênfase sobre uma trombeta de Deus que vai ressoar no mundo celestial, e no momento desse ressoar, que é chamada a última trombeta dessa era, então os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós vamos entrar um pouquinho sobre essa primeira ressurreição dos mortos. Então eles ressuscitarão, e imediatamente após a ressurreição, o texto aqui ele diz: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles. Ou seja, é algo num piscar de olhos. Então, os mortos ressuscitarão e a igreja será arrebatada, ou seja, ela será transportada. Obviamente que a Bíblia diz em 1 Coríntios que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, então este corpo vai desaparecer, não vai cair morto aqui, porque senão seria uma ressurreição, estaria incluso nisso, mas simplesmente desapareceremos da face da terra. Houve 2 casos de arrebatamento no Antigo Testamento. O primeiro é Enoque, que está gravado lá em Gênesis, bem no início. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Então ele não viu a morte. E depois foi o caso do profeta Elias, anos mais tarde, já séculos mais tarde.
Eliseu testemunhou e escreveu a respeito, dizendo que ele veio um carro com cavalos de fogo, carro e cavalos de fogo, ele subiu nesse carro e ele subiu ao céu e desapareceu diante dos olhos de Eliseu. Então a igreja, ela vai desaparecer num instante, num piscar de olhos. Milhões, bilhões de pessoas desaparecerão da face da terra. Então aqui fala que no ressoar da última trombeta. Então, o que acontecerá no momento da trombeta? Quando essa trombeta for tocada. Então agora vamos falar pela ordem exatamente. Haverá a ressurreição dos mortos. Todos os mortos? Não. É o que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Vamos para esse texto aqui, ó. No versículo 16, diz aqui, ó: dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, antes do arrebatamento. Como eu falei, é uma questão de segundos ali, fração de segundos. Ela é chamada de primeira ressurreição lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. O que é essa primeira ressurreição? Todas as pessoas que morreram em Cristo, ou seja, cristãos, nascidos de novo, salvos, que morreram, que hoje estão no lugar chamado paraíso, em Lucas capítulo 16, na história que Jesus conta, ele fala sobre o seio de Abraão, que é uma expressão hebraica para paraíso, que Jesus fala para aquele ladrão arrependido, lá na cruz do Calvário, ele diz: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, é um lugar de repouso. Desde aquela época, todas essas pessoas que morreram hoje, que vão morrer até o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo, então essas pessoas, elas ressuscitarão. E aonde elas irão após essa ressurreição? No mesmo lugar em que a igreja, os que estiverem vivos, irão também. O texto, ele diz bem claro, né? Aqui no texto, ó, juntamente com eles, falando do arrebatamento, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, é uma esfera celestial, é uma outra dimensão. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. E este é o local, então, que os mortos em Cristo se encontrarão. Então, para deixar bem claro aqui, vou repetir novamente: nessa ressurreição, somente aqueles que morreram em Cristo, os salvos, nascidos de novo, eles ressuscitarão. Somente estes ressuscitarão. Imediatamente, nós vimos aqui o ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e logo em seguida, então, haverá o arrebatamento. O que é? Qual o significado de arrebatamento? É o efeito ou ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar. Então Jesus, ele vai retirar a sua noiva, retirar a sua igreja repentinamente da face da terra. Então seremos arrebatados. Você imagina que dia maravilhoso será esse do arrebatamento? Que coisa maravilhosa, né? É o acontecimento esperado pela noiva do Cordeiro. E como eu citei, ela será levada num piscar de olhos para o encontro com o noivo. Que dia glorioso! A noiva encontrando o noivo. Oh, glória a Deus por isso, né? Quando será o dia do arrebatamento?
Alguém poderia sugerir dar uma opinião? Não, a menos que a sua opinião seja: ninguém sabe o dia e nem a hora. Veja o que os textos bíblicos dizem. Em 1 Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo está dando sequência, nós lemos o capítulo 4, aí no capítulo 5 ele entra: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente. Ou seja, Paulo já tinha escrito para eles, já tinha ensinado, então era um assunto que eles conversavam muito, principalmente na presença do apóstolo Paulo. Então ele diz: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como o ladrão à noite. O que significa essa expressão, o ladrão à noite? Ninguém sabe a hora, o momento, e nem sabe qual a noite em que ele virá. Já pensou? Se um ladrão mandasse um recado para o dono da casa: ó, quarta-feira, 11h45 da noite, você sai de casa que eu quero arrombar a sua casa. É óbvio que você vai estar armado esperando, né? Então, o ladrão, como o ladrão, porque você não sabe a hora, você não sabe o dia, é de surpresa. Então será um momento de surpresa. E aí segue o texto bíblico: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente, como vêm as dores de parto da mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Veja só, quando houver paz e segurança, então vai acontecer o arrebatamento. É uma hora e um dia reservado exclusivamente para a autoridade do Pai, Deus Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu não sei a hora, eu não sei o dia. E olha que ele e o Pai são um. Todo momento, mas é hora reservada somente ao Pai. Veja as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, 36 ao 41. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, veja só, nem o Filho, senão o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. O que Jesus está dizendo aqui, que além de ser uma hora reservada ao Pai, ele está falando do percurso natural da vida. Ele diz: olha, assim como aconteceu nos dias que antecederam, nos dias de Noé, antecederam o dilúvio. Se nós olharmos, segundo os relatos, foi 100 ou 120 anos que demorou para construir a arca. É muito tempo. E a Bíblia diz que a construção da arca era Noé anunciando o juízo de Deus sobre a humanidade. Era isso que estava acontecendo, ele anunciando o juízo de Deus sobre a humanidade. É o que hoje nós temos, a pregação do Evangelho. Um dia o pecado precisa ser punido, o pecador precisa ser punido. Para ele escapar dessa punição, ele precisa ter uma morte sacrificial, no caso do Senhor Jesus Cristo. Então ele precisa se arrepender dos pecados e se entregar a Cristo, que daí ele escapa do juízo. Então o percurso natural, ele está explicando: olha, nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas negociavam, tinha nascimentos, tinha morte, se casavam, davam-se em casamento, tinha festa, tinha de tudo. Era o percurso natural.
até o dia em que Noé entrou na arca, fechou a porta e veio o dilúvio e pegou a todos de surpresa. Agora, quem foi pego de surpresa nos dias do dilúvio? Noé ou o restante da população? O restante da população. Nós vamos ver agora que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não será pega de surpresa. Mas aqueles que não são a igreja, ou aqueles que estão afastados do evangelho, que voltaram à prática do pecado, estes sim serão pegos de surpresa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, aconteceu da mesma forma, eles não perceberam. Aqui em 1 Tessalonicenses 5,4 diz assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa como ladrão. O que ele tinha falado no versículo 3? Ele virá como um ladrão na noite. Virá como um ladrão na noite e as pessoas ficarão surpresas, né, desprevenidas. Mas na sequência dele diz assim, mas vocês que são convertidos, vocês que entregaram sua vida para Cristo, vocês que estão vigilantes, vocês são a igreja viva do Deus vivo, vocês não serão pegos de surpresa. Glória a Deus, eu e você que estamos firmes com o Senhor, nós não seremos pegos de surpresa como o ladrão. O evento em si, como será o evento em si? Em um dia qualquer da humanidade, onde as pessoas estão fazendo aquilo que é de costume. O que é o de costume? O que você faz diariamente. Alguns estarão viajando em algum avião, outros no navio, outros estarão pescando um barco, outros estarão dirigindo na estrada, outros estarão na cidade, uma mãe pode estar amamentando. É o dia natural de todo e qualquer ser humano. Repentinamente sumirão, desaparecerão e pessoas da face da terra. Imediatamente sumiu. Agora eu quero que você imagine comigo como é esse dia. Mas eu não quero que você se imagine, porque a minha tendência é sempre me imaginar onde eu vou me encontrar com o Senhor, para as bodas do Cordeiro. Eu vou ganhar um novo corpo, nós vamos ter um corpo glorificado, e é a melhor coisa para imaginar. Mas a nível de estudo, e se você ainda não entregou sua vida a Cristo, ou se você não tem certeza da sua salvação, o que vai acontecer nesse tempo, nesse momento em que essas milhões de pessoas vão desaparecer da face da terra? Haverá acontecimentos, haverá inúmeros acidentes. O caos vai se instalar no planeta Terra. Você imagina quantos acidentes aéreos, quantos acidentes terrestres. Vamos supor, eu estou andando no meu carro, eu desapareci, o carro não vai subir, o carro não vai estacionar sozinho, então vai acontecer acidente. Imagina o pânico, o pavor das pessoas aqui na face da terra, imediatamente após o arrebatamento. As mentiras, as suposições, a imprensa, foram abduzidos, foram isso, foram aquilo, tudo especulações, especulações e mais especulações, porque eles não terão coragem de falar a verdade. Mesmo aqueles que souberem, não vão falar na imprensa, por exemplo, mas obviamente que outros milhões que hoje se encontram afastados da presença do Senhor, que um dia andaram pelas igrejas, muitos foram batizados, e aí no momento da vida, começaram a andar para trás, como diz lá em 1 Pedro, se não me falha a memória, como o cachorro, como o próprio vômito,
então voltou para a prática do pecado, não subiu, não foi arrebatado, essas pessoas, elas saberão a verdade. A igreja subiu, foi arrebatada, e eu fiquei. Elas saberão que isso aqui. Então o pânico vai se instalar no planeta, e neste momento vai se levantar um governador mundial, que é o anticristo, que nós falamos na semana passada. Então, na terra, pânico, caos, medo, insegurança, mentira mais mentira, e todo momento de pânico, de caos, é o momento propício para se levantar um líder mundial, que é o anticristo. Paralelamente, semana passada nós falamos do governo do anticristo. Então, só dei essa pincelada aqui para nós entendermos e nos situarmos o que vai acontecer nesse período. Então, nesse instante, os mortos ressuscitaram, a igreja foi arrebatada, e o texto ali ele diz bem claro, para o encontro no Senhor, nos ares, entre as nuvens. Então, é nas esferas celestiais, só que numa outra dimensão. Que bom se as pessoas daqui da terra pudessem ver a igreja gloriosa festejando o casamento com o noivo, com Jesus. Todos iam dizer, os crentes estavam certos, a Bíblia estava certa, eu quero ir para lá. Mas não vão enxergar. É uma outra dimensão. Então, paralelamente ao governo do anticristo aqui na terra, que serão os 7 piores anos da humanidade na terra, paralelamente a isso, haverá o que a Bíblia chama das bodas do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 9, nos diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Glória a Deus. Nos alegremos, nos regozijemos, exultemos, é uma ênfase de se alegrar e com muito barulho, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas verdadeiras as palavras de Deus. Veja só, bem-aventurados, ou mais do que felizes, aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Por que as bodas do Cordeiro? Porque é um tempo de celebração. Aqui fala da ceia. Toda festa tem ceia, tem comida, tem bebida. No tempo bíblico, e até hoje muitos países no Oriente, uma festa de casamento, ela dura 7 dias. Então, na época bíblica, 7 dias. Nós teremos 7 dias anos, serão 7 anos de celebração das bodas do Cordeiro, paralelo ao que vai estar acontecendo na terra do governo do anticristo. Então, 7 anos, uma festa de casamento que durará 7 anos. Nós já demos estudos aqui sobre a conclusão desses 7 anos, são 70 semanas anos, numa profecia de Daniel, capítulo 9. Uma dessas semanas ainda falta cumprir, que é o período das bodas do Cordeiro e o período da grande tribulação. Então, a Bíblia fala ainda em outros textos sobre a questão do casamento. Em Mateus 25, Jesus conta aquela parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Diz que as prudentes tinham azeite de sobra, ou seja, elas guardavam azeite, elas perseveravam. É o que o texto diz. E saindo elas para comprar, as insensatas, chegou o noivo,
e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Veja, o casamento, a noiva, a igreja com o noivo Jesus. É interessante esse texto, ó. Saindo elas para encontrar, chegou o noivo, as que estavam preparadas entraram. No texto de Apocalipse, diz o quê? E a noiva já se preparou. Então existe uma igreja viva, uma igreja vigilante, uma igreja que não dorme, uma igreja que tem o azeite. E quando eu falo de igreja, são pessoas que são fiéis ao Senhor e que não se voltam para o pecado. Essas pessoas já estão preparadas, e na hora que o noivo chegar, a igreja vai subir, a noiva vai subir, aleluia. Tessalonicenses, voltando ao versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Nos ares. Então, entendido até aqui? 7 anos, numa outra esfera, nos ares, regiões celestiais, e agora eu quero entrar nesse assunto sobre essas regiões celestiais. É uma outra esfera, uma outra dimensão, como eu falei. É importante destacar alguns textos bíblicos que relatam este acontecimento nas regiões celestiais. Hoje, estas regiões celestiais, elas estão ocupadas por principados e potestades, ou seja, seres demoníacos, que regem sobre cidades, sobre nações, sobre impérios, são principados, potestades. Quando nós lemos o livro de Daniel, ele tem uma visão, em que ele, na verdade não é uma visão, ele faz uma oração e 21 dias depois é respondida através do anjo Gabriel, que vem trazer a notícia. Ele disse: olha, quando você orou, eu fui enviado, mas o príncipe da Pérsia se opôs a mim. O que é? Um principado, um poderio ali das trevas, se opôs. É uma região ocupada por esse. Aí depois ele diz: quando eu voltar, ele chamou o príncipe da Grécia para ajudar, ou seja, chamou um outro principado para aquela guerra. Em Efésios 6:12 diz: contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então o lugar onde a noiva vai se encontrar com o cordeiro, hoje é um lugar ocupado por principados e por potestades. E devemos só dar um lembrete aqui, que quando nós falamos regiões celestiais, não é o céu onde Deus governa. Ok? Não é o céu aonde Deus governa, onde os anjos cantam dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor. Não, é uma outra parte, regiões celestiais. Então, aonde fica? Quando uma casa está suja, o que é necessário fazer? Limpar, é ou não é? Imagina aqui, se nesse salão aqui nós marcamos uma festa para o próximo sábado. Como está aberto, entra poeira, inclusive sexta nós vamos lavar, mas não é pela festa. O que nós faríamos no salão, preparando para a festa? Limpeza. Na verdade, você tem que deixar a coisa brilhante, bonita, limpa, cheirosa. Então, na questão das regiões celestiais, hoje elas estão limpas? Cheias de seres das trevas? Você acha que nós teríamos condição, Deus permitiria uma festa de casamento, o evento tão aguardado da igreja e pelo próprio Senhor, e ali está cheio de penetra para perturbar, que são os principados e potestades? Não. Então este lugar precisa ser limpo. E aí eu quero trazer um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 12, versículo do 7 ao 9. Sempre que eu
Eu particularmente não ouvi ninguém fazendo um comentário desse texto bíblico, a não ser eu mesmo. Então, se você tem uma opinião contrária, eu respeito sua opinião, assim como creio que você vai respeitar a minha opinião. Porque sempre que eu ouvi acerca desse texto, os comentários, eles diziam, os comentaristas, que se referia da época em que Satanás foi expulso do céu com uma terça parte dos anjos, quando eles se rebelaram contra Deus. Mas eu comecei a questionar, lançar perguntas no texto. Porque onde mostra acontecimentos futuros, vai trazer algo antes da criação do homem. E o texto é assim: então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Até aqui. Estourou uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o diabo e os que estavam ali com ele. E não achou-se mais lugar. Quem venceu? Miguel. Não achou-se mais lugar para eles. Pum! Para a terra. Olha as minhas justificativas para esse texto. A primeira eu falei que, na minha opinião, é o mesmo lugar em que a igreja vai estar durante os 7 anos, celebrando a festa de casamento com o noivo. Então não pode estar sujo, habitado por seres demoníacos. Outro argumento favorável a essa versão: todos os acontecimentos que haverá no período da grande tribulação, haverá muito mais manifestações demoníacas, inclusive de seres demoníacos que não se apossam de pessoas, que é a classe mais baixa dos demônios. São seres de uma autoridade maior, estarão atuando aqui na terra. Então esse é o meu argumento de que esse texto ele se refere na ocasião que precede o arrebatamento, são expulsos a igreja, a ressurreição dos mortos, a igreja vai para as regiões celestiais. E todos esses demônios, todos esses seres demoníacos, eles passam aqui para a terra, nesse espaço, junto com os homens, já que o caos estará instalado, e tudo que o diabo gosta é caos, é pânico, é desgraça, e todos os acontecimentos demoníacos. Alguns anos atrás eu dei um estudo aqui na igreja sobre esses acontecimentos aqui na terra, que estão reservados exclusivamente ao período da grande tribulação. Então, este é o meu argumento: eles serão lançados por terra, e a igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo estará durante 7 anos. Ali, nunca mais haverá pecado, nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus após a sua ressurreição. Teremos este corpo glorificado, vamos comer, só não teremos filhos mais. Então, vamos comer, vamos beber, assim como Jesus. Nós vemos ali Jesus quando esteve aqui durante 40 dias com os discípulos na terra, ele comeu com eles, bebeu. Então nós comeremos, teremos essa festa de casamento, as bodas do Cordeiro, enquanto aqui embaixo o governo do anticristo, e pragas e mais pragas, e mais pragas, e mais pragas, e mais pragas, meteoros, montanhas ruindo, maremotos, rios transformados em sangue, mar transformado em sangue, e é tanta desgraça que vai acontecer aqui na terra, que eu não estarei aqui. E ainda eu sei que muitos podem dizer: mas o senhor é tribulacionista, não acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Sim, eu não acredito. Eu acredito no arrebatamento antes da grande tribulação, como eu falei aqui nesse estudo. Respeito a opinião, porque tem pessoas que acreditam que vai ser no meio da grande tribulação e outras após a grande tribulação.
Uns citam como argumento que será após a grande tribulação, um texto de Apocalipse, onde o apóstolo João tem uma visão de milhares, milhões de pessoas, ele diz que é inumerável, todas vestidas de linho branco na frente do trono do Cordeiro, e ele pergunta, quem são esses e de onde vieram? E quem dá a resposta para ele diz, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Milhões inumeráveis que vieram da grande tribulação. Pode dar a entender que seria a igreja passando? Pode. Isso aqui não é um assunto fechado, eu estou dando a minha opinião. Mas na minha opinião, hoje, a cada 1000 cristãos na igreja, firmes, nascidos de novo, deve ter outros 1000, 2000 fora da igreja, que não são apenas aqueles desigrejados, mas aqueles que estão na vida pecaminosa. Então esses, na minha opinião, eles vão se converter de fato no período da grande tribulação, vão entregar a própria vida porque serão perseguidos, para então eles alcançarem a salvação eterna. Então é o raciocínio lógico que eu estou colocando aqui. O que Deus espera de cada um de nós? Vigilância. Como já citei anteriormente, os crentes fiéis não serão pegos de surpresa. Em todas as vezes em que no Novo Testamento é mencionado arrebatamento, dia do Senhor, final dos tempos, tudo que refere à escatologia, sempre vem acompanhado de uma advertência. Portanto, vigiem. Portanto, estejam atentos, portanto, sejam sóbrios. Então, Deus, Ele não deixou a revelação da escatologia, ou seja, acontecimentos futuros revelados para nós, como querendo escrever a história de antemão, ou para matar a curiosidade das pessoas. Mas sim como um aviso, olha, um dia tudo vai acabar, eu vou voltar, e tudo que você precisa fazer é ficar atento, ficar vigilante. Como diz ali no texto, nós não seremos pegos de surpresa como ladrão. Estaremos atentos. Eu imagino piamente que, mesmo com todos os acontecimentos naturais, que é o que o texto diz, o percurso natural da vida, vai acontecer isso. Mas Deus vai trazer muito alerta para o seu povo. Os tempos, as promessas, as profecias, todas elas estão se cumprindo. É a profecia de Isaías, Isaías, não é 67 não, fugiu a memória agora o texto. Mas que fala de uma aliança entre Israel, o Egito e a Jordânia, que era um outro país lá que hoje é a Jordânia. E aí, alguns estudiosos, comentaristas acreditam que a partir do cumprimento daquela profecia, resta uma geração apenas, porque Jesus disse, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E esta profecia, ela aconteceu no ano de 1967. Então, se uma geração, como para os hebreus que eu estive lendo em alguns livros, ela é entre 40 e 70 anos, então nós estamos vivendo dentro dela. Os 70 anos se cumprem em 2037, daqui 17 anos. Não podemos marcar data, porque Jesus disse que não é, mas Ele disse que nós não seremos pegos de surpresa. Ele falou para prestar atenção, quando os judeus perguntaram lá sobre as vindas dele e tudo mais, ele disse, olha, vocês sabem discernir se vai chover, se vai fazer tempo bom, e não conseguem entender os dias do Filho do Homem? A Bíblia nos diz lá em 1 Pedro que os profetas, eles comparavam coisas espirituais com espirituais para saber se tinha chegado o tempo do Messias. Então, quando eles imaginavam, pegavam todas as profecias, dizia,
Será que aconteceu? Pegava os acontecimentos da terra que estavam acontecendo no tempo deles. Será que o Messias está entre nós? Então nós pegamos textos, nós falamos sobre a questão do princípio das dores que estamos vivendo. Então nós vamos pegando textos e textos bíblicos, e eles estão nítidos diante dos nossos olhos, que o dia do Senhor está próximo. Falta o evangelho ainda ser pregado em todas as nações, falta. Mas hoje, com a tecnologia, talvez esteja alcançando todas as nações já, nós não sabemos, só Deus sabe. E não quer dizer que a igreja não vai enviar missionários, é responsabilidade nossa ir e pregar a todas as criaturas. Mas o que eu quero dizer é que o arrebatamento vai acontecer. Vai acontecer. Tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. Deus não mente. Então que nem eu e nem você sejamos pegos de surpresa. Se você está afastado do Senhor, se reconcilie com Ele. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, se entregue a Ele, para que esse dia não te pegue de surpresa. Nos dias de Noé foi assim. Quando fechou a arca, Noé, sua família e os animais estavam lá dentro. E aí inundou a terra toda. E nenhuma alma viva ficou fora da arca, a não ser dentro da arca. A igreja do Senhor Jesus, ela é composta por pessoas que nascem de novo. O que nós temos aqui é parede, templo. Mas o homem foi feito para ser templo do Espírito Santo. E se você se arrepender dos seus pecados, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Basta se entregar ao Senhor de todo o seu coração. Pai, nós não queremos ser pegos de surpresa. O Senhor diz que toda a palavra do Senhor vai se cumprir, e eu creio piamente nisso, creio de todo o meu coração, está se cumprindo. Que não sejamos pegos de surpresa, Pai, nenhum de nós. Ajude-nos, ó Deus, a levarmos esse Teu Evangelho para aqueles que estão na dúvida. A Tua palavra diz que o Senhor não retarda a Tua promessa, mas o Senhor tem um longo ânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho, ao arrependimento dos seus pecados. O Senhor não quer que as pessoas se percam. O Senhor é um Pai amoroso, um Deus amoroso, e tão amoroso, que enviou Teu Filho Jesus para pagar o preço dos nossos pecados, para que nós possamos habitar com o Senhor para todo sempre. Ajude cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Recadinho aqui, continuamos com o nosso relógio de oração sem cessar. Não podemos parar de clamar. E você que tem seus dízimos e ofertas para entregar no altar do Senhor, sempre é postado aqui nos grupos da igreja. E também quero citar que se você quiser ofertar em alimentos, trazer alimentos aqui na igreja, ou ofertar em dinheiro, aí você precisa especificar ali, depositar e falar, olha, eu ofertei para comprar alimentos. Tem muitas pessoas já necessitadas, estão clamando aqui, e nós queremos ser um canal de socorro para essas pessoas. Muito obrigado, lembrando que se você quiser deixar suas dúvidas, suas colocações, terei o maior prazer em te responder ali no nosso grupo do Facebook. Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.